pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa reunião de adoração online. Meu nome é Lucas Bonatti, eu sou pastor da PMB, a primeira metodista brasileira aqui em Downtown Miami. Hoje eu resolvi gravar o serviço aqui do lado de fora, ao ar livre, que o dia está bonito, a gente está precisando de beleza na nossa vida, a gente está precisando celebrar a vida, celebrar a possibilidade de um futuro melhor, de um futuro mais feliz, um futuro sem tanta dor, sem tanta divisão, sem tanto problema. Então, eu acho que a natureza ajuda a comunicar isso. Apesar dos barulhos de carro passando, de vez em quando um passarinho fazendo ruído, ou de um carro de polícia, ou um avião passando, eu achei melhor correr o risco e fazer essa gravação aqui ao ar livre. Eu espero que você concorde comigo que essa tenha sido uma boa opção. A minha oração é que Deus fale contigo nessa manhã. Nós estamos dando início hoje a uma nova série de mensagens, né, chamadas Em Reformas. Né? Já anunciei umas semanas atrás, a gente começou já na nossa reunião presencial a falar do assunto. Inicialmente eu não ia tratar esse assunto aqui na versão online, na nossa reunião online, porque há assuntos que requerem uma conversa, que requerem o ao vivo, né? Mas eu mudei de ideia e decidi passar aqui a fundação dessa série nessa plataforma online, para que você possa explorar as possibilidades de acordo com a sua conveniência, de acordo com a sua convivência, do seu círculo de relacionamentos, a possibilidade de explorar esses assuntos, né? Então, obviamente, nós nos colocamos também à disposição para ajudar nesse processo da maneira que nós pudermos, tá certo? Então, de novo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda. Vamos abrir nosso coração para essa temporada de mudança, de plantar sonhos, plantar novos sonhos, plantar uma nova realidade, um novo futuro. Eu acho que Deus está nos chamando para essa jornada, como igrejas, como indivíduos, como pessoas e como comunidade de fé, tá certo? Então fica aqui o meu convite, fica aqui a minha oração e o meu desejo que Deus te abençoe sempre e muitíssimo, ok? Bora, pessoal, vamos à mensagem de hoje. Está baseada no momento importante da vida de Jacó. A leitura bíblica se encontra no livro de Gênesis, capítulo 32, versículos de 3 a 13a. Então Jacó enviou adiante dele mensageiros a seu irmão Esaú, que vivia na região de Seir, na terra de Edom. Disse-lhes: deem a seguinte mensagem ao meu senhor Esaú. Assim diz seu servo Jacó: até o momento estava morando com nosso tio Labão, e agora tenho bois, jumentos, rebanhos de ovelhas e cabras, além de muitos servos e servas. Ou seja, venci na vida. Enviei esses mensageiros para informar meu senhor da minha chegada, na esperança de que me receba amistosamente. Depois de transmitirem a mensagem, voltaram a Jacó e lhe disseram: estivemos com seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro com um bando de 400 homens. Quando ouviu a notícia, Jacó ficou apavorado. Dividiu em 2 grupos sua família e seus servos, e também os rebanhos dos bois, os camelos, pois pensou: se Esaú encontrar um dos grupos e atacá-lo, talvez o outro consiga escapar.
Então Jacó orou: ó Deus de meu avô Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, tu me disseste, volte para sua terra natal, para seus parentes, e prometeste, tratarei bem de você. Não sou digno de toda a bondade e fidelidade que tens mostrado a mim, teu servo. Quando saí de casa e atravessei o Rio Jordão, não possuía nada além de um cajado. Agora minha família e meus servos formam 2 caravanas. Por favor, salva-me de meu irmão Esaú. Estou com medo de que ele venha atacar tanto a mim quanto as minhas mulheres e meus filhos. Mas tu prometestes: certamente tratarei bem de você e multiplicarei seus descendentes até que se tornem tão numerosos quanto a areia à beira do mar, que não se pode contar. E Jacó passou a noite ali. Quando eu li o texto de hoje, eu lembrei de uma história que me chamou muito a atenção naquela tragédia do avião da Air France, que caiu no trajeto Rio-Paris em 2009. Você lembra desse terrível acidente? Marcou a história, na minha opinião. Eu lembrei especificamente da história de um casal que nunca viajava junto, e naquela ocasião o marido viajou com a filhinha para Paris e esperava a esposa, que vinha com o filhinho mais velho, de 5 anos, no voo da Air France. Mãe e primogênito faleceram, pai e filhinha sobreviveram. Que dor inimaginável. Eu lembro que essa notícia gerou uma conversa sobre estratégia de sobrevivência familiar. Teriam eles feito a melhor escolha? Se estivessem todos idos com o pai, estariam todos vivos, mas se tivessem todos ido com a mãe, estariam todos mortos. Não há resposta que apague a dor da tragédia, da perda de pessoas amadas, não é verdade? Mas o ponto que eu quero ressaltar para hoje, para a gente, é que eles tomaram essa decisão baseados em um conceito, um valor, uma verdade que aquele casal tinha. Acidentes são raros, mas acontecem, portanto, é melhor garantir a continuidade da família. Em outras palavras, existe o risco da morte, então é melhor garantir que alguém sobreviva. Parafraseando e adaptando para o nosso contexto de pandemia da Covid, seria o seguinte: o risco da contaminação e morte existe, então é melhor fazer tudo possível para prevenir essa contaminação e possível óbito. Eles viajavam em aviões separados, nós usamos máscaras, evitamos aglomerações, esperamos a vacina. Nessa série em Reforma, nós vamos explorar a oportunidade que Deus está nos dando durante essa pandemia de reconstruirmos o nosso caminho, revermos as nossas prioridades e deixarmos para trás aquilo que é ruim, destrutivo. Essa pandemia tem nos dividido enormemente, a internet se tornou uma ferramenta de propagação de ódio e muitos de nós estamos cansados desse ambiente. Eu sei que eu estou. Por outro lado, as angústias e os sofrimentos que temos experimentado nesse último ano e meio nos obrigam a reavaliar as nossas prioridades. Será que vale a pena continuar distante daquele amigo ou amiga, ou até do parente A, B ou C, por razões pequenas? E se ele ou ela adoecem? E se ele ou ela perdem a vida para a Covid? Vale a pena mesmo nos afastarmos uns dos outros por causa do nosso orgulho? Ou seria melhor perdoar? Pedir perdão? Seria melhor semear reconciliação e restauração? Eu lembro que no início da pandemia, quando no Brasil cogitavam as primeiras medidas de quarentena, bem no início mesmo, eu tive uma conversa com um amigo e eu disse que, pelo que eu estava vendo aqui nos Estados Unidos, a Covid ia matar muita gente no Brasil. E eu sugeri que ele procurasse demonstrar o carinho que ele tinha pelas pessoas, porque a qualquer momento, qualquer um deles poderia ser infectado e morrer. Isso continua uma verdade para a gente hoje, especialmente para vocês que estão aí no Brasil. É preciso ter estratégias e perseverança para preservar a vida. Foi assim que aquela família que passou pela tragédia da Air France, e é assim para nós hoje, que ainda estamos em meio a uma pandemia de escala global e descontrolada, completamente descontrolada na maioria dos países. E é também preciso estratégia para recomeçar, para retornar numa normalidade. Ou para mudar para um novo normal, como dizem alguns. E um passo importante para essa reconstrução é a introspecção, a autoanálise. É a avaliação do nosso ser, da nossa psique, das nossas emoções, da nossa espiritualidade. E nesse processo é fundamental refletir sobre as nossas verdades, nossos valores, nossos conceitos. E esse é um processo difícil, porque às vezes significa aprender que algumas verdades
algumas lições que nós consideramos importantes e que vieram dos nossos pais e avós, algumas tradições de família, talvez elas sejam mais nocivas do que benéficas. E ninguém quer pensar nos pais como fonte de ensinamentos ruins, não é verdade? Mas a verdade é que o nosso comportamento e nossas prioridades são em grande parte determinadas pelas nossas verdades, pelos nossos conceitos, ou por falsas verdades. Você já ouviu alguém dizer que essa pessoa só funciona na base da bronca? Isso é uma falsa verdade. E a pessoa que cresce com essa falsa verdade na cabeça se tornará um pai ou uma mãe que acredita que basta gritar e brigar com os filhos que eles vão obedecer. Essa pessoa vai acreditar que os filhos devem ter medo dos pais. E essa pessoa confundirá medo com respeito. No texto de hoje nós vemos Jacó, neto de Abraão, com medo do seu irmão Esaú. Se você conhece a história dessa família, você sabe que Esaú e Jacó são gêmeos e que Jacó foi o segundo a nascer. De acordo com a Bíblia, ele recebeu o nome de Jacó porque nasceu segurando o calcanhar do irmão. E se você também conhece a história deles, você também vai lembrar que Esaú era o preferido do pai, porque era um caçador, tipo macho man, o provedor. Enquanto Jacó era mais próximo da mãe, mais inteligente, e um dia passou a perna no irmão mais velho. Jacó fez com que Esaú vendesse seus direitos de herdeiro, de primogênito, a ele, Jacó, por um prato de comida. Jacó armou um esquema com a sua mãe para que seu pai lhe impetrasse a bênção destinada ao primogênito. E por causa disso, a tradição, o provérbio ou a lenda passou a determinar que o nome Jacó significava usurpador. A vida de Jacó é marcada por mentiras, tramóias e enganação. Jacó enrolou seu irmão e o seu pai. Depois fugiu e foi morar com o tio Labão, que por sua vez o enganou, obrigando Jacó a trabalhar por 7 anos para se casar com sua filha, Rebeca. Mas Labão entregou a outra filha. Então Jacó trabalhou mais 7 anos para finalmente casar com Rebeca, a quem ele verdadeiramente amava. E em determinado momento, Jacó enrola o seu sogro e foge com as suas famílias, suas posses, em 2 caravanas. Justamente por essa vida marcada por enrolações e enganações, o nome de Jacó foi associado com o termo usurpador. Mas não foi essa a razão pela qual seus pais o chamaram Jacó. O verdadeiro motivo é muito simples. Jacó nasceu segurando o calcanhar de seu irmão. Essa é a verdadeira origem do nome Yaakov, que significa aquele que segura o calcanhar. E alguns estudiosos dizem que a origem seria Yaakov El, em que El é o prefixo que se refere a Deus, como em El Shaddai. Segundo esses estudiosos, Yaakov El significa que Deus o proteja. Então nós temos aqui 2 identidades para a mesma pessoa. Podemos ter uma imagem da tradição cultural de que Jacó era um usurpador, enganador, ou podemos recordar a origem de seu nome e identificar Jacó como alguém que foi protegido por Deus em várias situações da vida. Podemos pensar que Jacó era determinado e sabia o que queria, não abria mão disso, por isso segurava o calcanhar do irmão. Todas essas questões levam Jacó a experimentar tamanho medo e conflito emocionais, espirituais e práticos naquele momento que a gente leu hoje. Ele estava naquele momento esperando encontrar o seu irmão Esaú, sem saber o que ia acontecer. Jacó estava com medo e ele criou estratégia de sobrevivência da sua família. Separou eles em 2 caravanas, para que se Esaú tentasse matar uma caravana, a outra teria mais chances de sobrevivência. Jacó estava na desconfortável posição de confrontar-se consigo mesmo, com o seu passado, e na desconfortável posição de pedir perdão e de compensar Esaú pelo prejuízo que ele causou. Porque só depois de passar por tantos problemas na vida que ele tinha um momento de reconstruir. E agora eu quero te perguntar, em que posição você está na sua vida? Existem falsas verdades que determinam o seu comportamento, os seus valores, os seus objetivos? O que você tem feito da sua vida? Reflete o quê? Reflete falsas verdades, sentimentos de culpa, traumas? Ou você é fruto de uma vida cercada de amor, acolhimento e encorajamento? Você precisa pedir perdão a alguém? Você precisa perdoar alguém? Que versão de Jacó é você? O Jacó usurpador ou o Jacó protegido por Deus? Para que você venha experimentar uma verdadeira reforma da parte de Deus, é fundamental que você consiga identificar a fundação da sua casa. Fundamental que você consiga identificar se a estrutura está firme ou prestes a quebrar.
É fundamental que você identifique áreas mofadas, podres e que precisam ser jogadas fora. Dá trabalho, nem sempre é legal. Mas a boa notícia é que você não precisa passar por nada disso sozinho ou sozinha. Na verdade, todo esse processo de identificar os alicerces é iniciado por Deus e tem a participação ativa do Espírito Santo. A nossa parte começa quando nós convidamos o Espírito Santo para fazer essa obra em nós, porque por nossas forças nós não conseguimos, e além disso Deus nos chama para vivermos em comunidade, como irmãos e irmãs em Cristo, ajudando um ao outro, oferecendo suporte, encorajamento, chorando juntos e nos alegrando juntos. Nós não precisamos passar por esse processo sozinhos. Paradoxalmente, de acordo com a régua de Cristo, o processo de autoconhecimento não é individual, é coletivo também. Esse é o DNA do ser humano, a vida em comunidade. Nós aqui na PMB estamos nos reunindo na igreja à noite e conversando sobre esse tema de reforma, explorando as possibilidades de reconciliação e restauração das nossas identidades. E eu quero encorajar você a fazer o mesmo, seja onde você estiver. Se precisar de alguma orientação e ajuda, entre em contato com a gente. Nós estamos aqui para ajudar, tá ok? A minha oração é que você abra o seu coração e a sua mente para passar por esse processo de reforma, de avaliação e de aperfeiçoamento. E eu termino a mensagem de hoje parafraseando o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 10. Que Deus, em toda a sua graça, que te chamou à sua glória eterna, por meio de Cristo Jesus, ainda que você tenha sofrido por um tempo, que Deus te restaure, te sustente e te fortaleça, e te coloque sobre um alicerce firme. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima semana.